Como eu havia prometido ontem, né, hoje vamos, eu já vou deixar, já enviei a mensagem para alguns aí, né, a gravação da web aula de hoje, né, a web aula de número 10, do dia 25 de 11 de 2022, e eu já vou dar início, né, assim, início não, né, a continuação do nosso conteúdo aqui, que a gente estava vendo. Alguns pontos eu queria falar ontem, porém a questão de resoluções da SAP, né, ainda estou corrigindo algumas SAPs que não puderam ser enviadas em função, né, de atraso, de problema no AVA, né, mas fiquem tranquilos que está tudo sendo resolvido. Então eu já estou antecipadamente, né, só no horário aí que vocês forem acessar a web aula, ela já vai estar disponível para vocês, tá ok? Então eu já vou iniciar aqui o compartilhamento da tela, que nós temos que conversar sobre algumas coisas aqui de projeto, né? É importante você entregar a sua SAP, porém, nesse meio tempo, né, entre você receber a SAP e você entregar, nesse meio tempo, nesse caminho, você entender os conceitos, né, de projeto elétrico e vamos fazer algumas contas aí que ficaram da gente fazer aí, eu vou passar elas agora para vocês. Ok, deixa eu fazer o compartilhamento da tela. Ok, a tela aqui está compartilhada. Então vamos lá. Pessoal, é o seguinte, eu já postei a web aula de ontem, né? Vamos lá. Falando, né, de projeto elétrico, né? A maior referência que eu tenho aqui de projeto elétrico relacionado à Enel, né? A antiga Celg, Enel Distribuição, né? Eu mostrei essa página aqui, que é a página de normas, né? Que geralmente o projetista elétrico, quando eu falo elétrico, eu estou englobando tudo, é industrial, é predial, linhas de transmissão, né, geradoras de energia, subestações. E aqui tem uma situação um pouco diferente, né? A tecnologia aqui, ó. Dois sites estão ativos aqui, né? Tem muitos profissionais aqui da área que não sabem. Tem um com HTML, ainda está ativo, né? Tem aqui normas técnicas, algumas que aparecem aqui não estão aparecendo na tecnologia que tem o ASPX, né? Beleza. Porém, né, e a gente eu já adiantando aqui, né, a gente pegou um projetinho aqui, de um poço de combustíveis e fazendo alguns cálculos, né, a gente tem que observamos, né, as normas da Enel, né, eu mostrei aqui. Só para vocês terem uma ideia, né, o padrão, igual a gente falou na web aula de ontem, ele vai até 500, né, na NBRs, na 5440, se eu não me engano, se não me falha a memória. Na de ontem, o padrão é até a potência ativa, né, o transformador padrão é de 300, né. E aí depende, né, pelo menos a maior loja que eu conheço aqui de Goiânia, né, e tem outras localidades, a Eletrotransol, ela fornece até o de 500. Tem concessionária que é de 300. Vamos até observar isso aqui, né, pela internet agora aqui. Esse aqui é o padrão, onde só vocês olhar em cima no vídeo aí, ó, fornecimento em tensão primária, ou seja, quando eu necessito de uma subestação para fornecer potência para um cliente, né, provavelmente ele vai ser um cliente industrial, provavelmente um cliente comercial, né, uma grande loja aí, né, uma Magalu da vida. Às vezes um cliente aí de alto padrão, né?
Mas basicamente, o fornecimento em tensão primária é quando a tensão secundária que está na rede, ela não é o suficiente. Por exemplo, em um projeto, só para a gente visualizar aqui algumas coisas, eu já deixei aqui, vamos até desenhar aqui por cima. Vamos pegar o preto aqui. Você tem, né, uma... vou até, melhor, vou até pegar aqui o... Vai ser melhor ainda o projeto. Vou pegar aqui a planta de situação, ó. A gente vai em cima dela aqui, ó. Que é um dos detalhes, né, que eu falei ontem. Ó, tá num tamanho bom aqui pra gente desenhar aqui em cima. Então, ó, o normal, né, a rede, ó, igual eu mostrei nesse projeto ontem, deixa eu mudar a cor, né, que aí vai ficar melhor. Deixa eu ver se o traço não tá muito grande. Então, pessoal, eu tenho uma malha de distribuição aqui nas ruas, né? Então, as linhas aqui, né, vão passando aqui. Desculpa que não faz de conta que é reto, viu? Faz de conta que tá reto. Então, essa linha vermelha aqui é a rede de distribuição. Ela pode ser primária, pode ser secundária, né? Pode ser as duas ao mesmo tempo. Só fazendo uma tangente aí, ó. A primária, que é a média tensão, ela fica mais acima do primário. Vamos supor, eu tenho uma N1, né? É um tipo de estrutura aí. Tem uma N1, aí tem as três fases primária aqui. É um exemplo que pode estar em um poste aqui, ó. É um exemplo que pode estar nesse poste com esse ID que eu falei ontem, ó, esse 03526-409, né? Então aqui eu tenho a rede primária e logo mais abaixo eu vou ter a rede secundária. Tem dois padrões aqui. Eu vou desenhar o padrão antigo, né? Aí você teria no isolador tipo Roldana, no primeiro isolador aqui, o neutro, pelo menos o nosso padrão aqui. Temos a fase A, logo mais abaixo a fase B e a fase C. Então essa aqui é a rede antiga, a rede nua. Então nesse poste aqui, que nós estamos vendo na planta de situação, um projeto de distribuição, né? Eu posso ter previsto apenas o primário, pode ter previsto apenas o circuito secundário e eu posso ter os dois ao mesmo tempo. Ah, beleza. As redes atuais é uma rede chamada de multiplexada, é a rede de baixa tensão, onde aqui embaixo, ó, no de baixa tensão, ó, ou no isolador tipo Roldana, ou no grampo de suspensão, as três fases elas vão estar multiplexadas, ou seja, elas vão estar misturadas aqui. O neutro vai estar no meio, vai ser o único cabo nu, e os outros cabos, né, na coloração, igual eu falei no padrão lá, o vermelho, o preto, não, o preto, o vermelho e o cinza, né? O A, o B, o C. E essa daqui, a multiplexada, é um cabo protegido, né? Só o neutro que é nu. Esse daqui é o antigo. Todos os cabos são nus aqui. Eles têm uma distância padrão característica, né? Da malha de distribuição. Aqui em cima desse do antigo aqui, os cabos também são nus, ó. Eles ficam um em cima de cada isolador polimérico, ou um isolador de cerâmica, ou de vidro temperado. E na rede compacta, a primária, ó, em cima é primária, embaixo é secundária. Por exemplo, eu tenho um espaçador losangular. Nessa rede antiga aqui, o terra, ele fica enterrado. Ué, professor, mas é óbvio, né? Você ficou doido agora? Não. Nessa rede antiga aqui, o terra, ele é enterrado. Gera um problema.
como que eu, por exemplo, como que eu vou fazer uma auditoria, né, se o circuito tem um aterramento, sendo que eu não posso visualizar ele? Ah, professor, mas tem instrumentos. Não, beleza, existem instrumentos para isso, mas ele não é facilmente auditável. Na rede mais nova, que é essa rede protegida, o terra, ele é chamado de mensageiro, né? Até o neutro aqui, né, quando chega na baixa tensão aqui, ele não é nem chamado de mensageiro. O neutro da baixa tensão para essa rede protegida e o terra, eles têm o mesmo nome, é chamado de mensageiro. Então, o mensageiro, né, o terra, ou mensageiro, ele fica logo aqui em cima, ele é o único cabo nu, assim como na rede multiplexada. E aqui embaixo, aqui no espaçador chamado espaçador losangular, esse daqui é uma arquitetura característica padrão. É a CE1A. Essa daqui é chamado de N1. N de normal 1 é porque tem uma configuração, do mesmo jeito. Ó. Ele é chamado de CE, ou é em função de ser uma rede especial, o C de compacta, mas o pessoal, os da antiga, né, às vezes confunde com rede convencional, porque quando eu falo rede convencional, o pessoal acha que essa rede aqui é a rede de cabo nu, né? Então, a rede compacta, né, o CE1A. Esse 1A é porque tem o braço antibalanço para evitar da rede ficar balançando aqui. As distâncias são bem menores. Se não me falha a memória, a 13.8, ela tem nesse losango aqui, ó. Aqui ficaria a fase a fase B para o lado do chão e a fase C aqui. Elas têm 40 centímetros de distância. Já aqui a distância é muito maior na rede antiga. Por que eu estou falando tudo isso? Então, essa arquitetura é o que vai ser encontrada na malha aí da rede de distribuição. Então, os projetistas, eles espalham os postes aqui em pontos estratégicos. Um é de seção circular, outros são duplo T, aquele quadradinho, né? Cada um lá no projeto vai ter o seu ID, ou igual o colega falou na aula anterior aí, né? Vai ter o seu patrimônio, né? Tô falando a mesma coisa. E daí, por exemplo, até na distribuição, até no primário, a energia, né? Perfazendo lá, lembra lá de NR10, né? É geração, onde cria energia, transmissão, distribuição, né? Até aqui é transporte de energia. Agora, quando eu chego no consumo, ou seja, que eu saio do primário do transformador e vou para o secundário dele, ela, além de transporte, é utilização. Os clientes, eles vão utilizar energia ancorados no barramento, nos condutores, na baixa tensão. Nunca no primário, porque senão vai haver a queima dos equipamentos, né? Eles são projetados, né, na rede, a malha aí de distribuição, né, a secundária, é para funcionar, né, no o famoso 220 ou 127 volts, as configurações aqui. Então, para eu alimentar cada um cliente desse, ó, cada número que vocês estão vendo aqui, ó, aí lote 21, lote que deveria ser 22, né, 23, 24, aqui é uma unidade consumidora, né, assim como desse projeto que eu tô exemplificando aqui para vocês, ó, que é uma unidade consumidora, né. Então, eu necessito de um ramal aéreo, no caso desse projeto que eu estou mostrando para vocês, né, um ramal aéreo, ou então um ramal subterrâneo. E ele vai vir da rede, no consumo, ele vem da rede secundária, né? Beleza. Então, para eu fazer essa conversão do primário para o secundário, eu vou precisar colocar um transformador, né? Tem vários desenhos aí de transformador, ó. Tem esse aqui que vocês viram bastante, ó. Geralmente eles colocam, né, um círculo maior, um outro círculo menor. Aí, por exemplo, aqui coloca o tipo de ligação, que é delta. Aqui a ligação estrela, né? Essas circunferências
Também em projeto de distribuição tem essa outra nomenclatura aqui, ó, esse signo, essa simbologia aqui, né? Eles colocam um triângulo. Ah, professor, meu triângulo eu já vi para ponto de força também. Ponto de força de tomada, né? Tem triângulo, um círculo, né? Então, é tudo em conformidade com a NBR 5444. Então, existe essa denominação também. Aí eles vão colocar aqui. O que o projetista faz? Ele faz o balanço de carga, ele projeta para esse circuito, vamos supor que esse quarteirão aqui é o circuito 1. Então ele vem e coloca, deixa eu pegar uma cor diferente aqui, uma cor para destacar aqui, pegar esse ciano aqui. Então o projetista vem, ele pega e fala, ó, eu vou colocar um transformador aqui, eu vou colocar outro aqui e outro aqui. A potência, a demanda média desse quarteirão aqui vai ter um valor X. Então, esses pontos críticos aqui é que vai haver a conversão do primário para o secundário. É esses transformadores aqui reunidos, né, que vão suprir a potência para os consumidores aqui. E o consumidor, igual a norma que eu mostrei para vocês, né, a NTC 05, é quando esse consumidor, no caso esse posto, vamos supor que esse aqui fosse, né? Esse daqui, no caso, ele não há necessidade de um transformador. Aí vamos supor que esse aqui é o maior consumidor aqui. Deixa eu aumentar o número de transformador que está pouco aqui. Ó, eu tenho esse tanto de transformador aqui para alimentar essa malha aqui, esse circuito. Porém, esse consumidor aqui, ele tem uma demanda alta. Então, essa carga aí, essa demanda alta, ela vai extrapolar, né, dependendo da sua concessionária. Já vamos acessar aqui a concessionária de vocês, até para vocês acostumarem, né? Sempre quando eu fazia um projeto, o meu chefe já falava, ó, já faz uma pesquisa aí, ó, a gente vai fazer lá em Paulínia, lá em São Paulo. Qual que é a concessionária lá? Ah, é a CPFL, a Companhia Paulista de Força e Luz. Beleza. A CPFL lá, qual que é a norma lá? Não sei. Não, então pesquisa aí na internet e já vê se o programa, na época a gente usava o AutoQI Illumine, né? Já vê se na base de dados dele tem as informações. Se não tiver, você vai ter que pôr aí na mão, aí na tora. Então, quando você faz essa pesquisa aqui, né, e você faz o projeto e você tem a demanda, aí vamos supor, né, igual a gente estava vendo ontem, é um transformador de 112,5 kV, 112,5. Então, esses transformadores que estão servindo a todos esses consumidores, todos esses lotes aqui, ó, eles não conseguem entregar potência para esse consumidor aqui. Aí é por isso que vai pedir o projetista, né, uma liberação de carga. Essa liberação de carga vai falar, ó, o cliente fulano de tal, matrícula tal, precisa de um transformador nessa carga aqui. A rede disponível, ainda tem essa questão, a rede disponível passando aqui, não, tem uma rede primária, ela tá aqui lado, ela tá desse lado aqui da rua, aí vamos supor, eu tenho outra rede aqui, ó, outros postes, com outros transformadores. Ah, não, essa daqui não suporta, a outra suporta? Não, também não. Ah, então o jeito é o quê? Um transformador. Mas aonde que eu vou ancorar? Será que essa rede dá? Vamos supor que essa rede aqui, né, não, ela tivesse pouco transformador, só esse transformador aqui da esquina aqui, ó, só esse bem longe aqui, ó. A queda de tensão vai ser muito alta aqui, né? Então, o que eu poderia fazer? Eu poderia colocar esse de 112,5 aqui, ó, o mais próximo possível, posso pôr ele aqui, né? Desde que esteja uma rede primária, né, que aí, lembrando, né, dos desenhos ontem que a gente fez, o transformador tem a bucha do primário aqui, ó, e tem as buchas do secundário, né? O X0, que é o neutro, o X1 fase A,
X2 fase B, X3 fase C. Geralmente quando a gente vê a vista aérea desse transformador aqui, ó, aí você vê aqui a vista aérea dessas buchas aqui, né, tanto para o padrão 3.8 quanto para o padrão 34,5 kV, aí você vai ver esse número aqui, H1, H2, H3, e é igual eu falei ontem, esse padrão aqui, né, só por ter três buchas aqui, o primário, eu já sei que ele é uma configuração em triângulo. Já o secundário aqui, eu já posso chutar que é uma configuração em estrela. Por quê? Né, cada X1 aqui, né? Vamos deixar na mesma nomenclatura, né? X1, X2, X3. E a bobina aqui do centro, ela é aterrada. O neutro, né? Com o neutro aterrado aqui. Então, tenho quatro buchas. Provavelmente é a configuração estrela. Tenho três buchas. Provavelmente é a configuração triângulo. Beleza, então fez a liberação de carga, né, requeriu, antes mesmo de começar a aprovar o projeto. É lógico que nessa fase os cálculos já vão ter sido executados, já vão ter sido feitos. Você faz os cálculos primeiro para ver qual que é a demanda e, definida a demanda, o que vai acontecer? Você vai pedir esse transformador aqui em conformidade, aí você fala, né? No caso nosso aqui, em conformidade com a NTC 05. No caso de você, a Disnor, né? Agora eu pego ela aqui, a gente dá uma olhada aqui. E vocês vão ver que o padrão, ele não é idêntico, mas ele é semelhante, né? Então, até os padrões aí de tipos de configuração de cabo, né? Por exemplo, um cabo por fase, ou às vezes dois cabos, você diminui a bitola e coloca dois. Beleza? Deixa eu sair dessa tela aqui. Então, ó, aqui a gente tá com foco, né, na NTC 05, né? Quando precisa de um transformador, eu, eu, eu consulto ela e vejo na tabela 1 qual que o mais se adequa à carga. Se eu não precisar, eu só uso a NTC 04, né? Mas aí a pergunta que quer calar, professor, e aí? E o nosso aí? Me dá um help aí, uma ajuda aí. Até um colega de vocês pediu. Então, ó, tem esse link aqui, o da Neo Energia. Então eu fazia essa pesquisa, né, prévia aqui, ó. E já nesse primeiro mais aqui, ó, tem os links, ó, para a Disnor 30, ó. A Disnor 30, né? A distribuição Nordeste, ó, fornecimento de energia elétrica em tensão secundária. Ou seja, você essa daqui é igual a NTC 04 que o professor mostrou. Então, quando o cliente ele não precisa de um transformador, a carga dele, né, é suficiente, os transformadores que estão na malha de distribuição, eu vou utilizar apenas essa norma. Ah, não, a demanda foi alta, né, lá nos cálculos. Então, além dessa norma, a DISNOR 30, eu vou precisar o quê? Ó, aqui de baixo, aqui, ó. Fornecimento de energia elétrica em média tensão. A média tensão, né, antigamente eles chamavam alta, né, é tudo. Esse vai até de 30, isso, vai até 36. Então, média tensão de distribuição, a edificação individual. Ainda tem isso daqui, ó. Olha só, a diferença. Ó, tem esse para edificação individual ou unifamiliar, aqui o pessoal chama bastante unifamiliar. Ó, a Disnor 053 aqui, ó. Fornecimento de energia elétrica a edificações com múltiplas unidades, ou seja, um condomínio vertical, condomínio horizontal também pode ser. Tem condomínios aqui, você tem duas configurações possíveis aqui, ó. Vou até passar uma dica para vocês. Já vou aproveitar essa planta de situação aqui.
Por exemplo, vamos supor que esse loteamento aqui é um condomínio só. Então ele tem aqui a entrada. Peraí, deixa eu ativar aqui a caneta. Então, esquece que são unidades consumidoras, né, diferentes aqui. Então você tem a entrada do condomínio aqui, você tem uma rua. Tem muitos condomínios aqui nesse padrão, ó, uma rua aqui. Aí aqui vai ter uma pracinha, geralmente tem a área de festas, né, e tal. E aqui, esse condomínio todo fechado aqui, ó, ele vai ser só uma unidade consumidora, ou melhor dizendo, né, com múltiplas unidades consumidoras. Esse é um condomínio o quê? Horizontal, né? Não é vertical, não é um prédio. Ah, beleza. Tem duas opções de onde você coloca a medição aqui. Aí vamos supor que aqui é a guarita. Você pode colocar a medição agrupada, né? Aqui o pessoal chama de agrupada, né? Pode ser de múltiplos consumidores, até mudar a cor. A medição agrupada, ela pode estar toda aqui, ó. Ou seja, cada caixa de medição, aí Nordeste, como tem a Marizia, provavelmente as caixas de medição elas são em policarbonato, né? Aqui tem duas opções, você pode ter ela em policarbonato ou você ter ela em metálico. Então, todas, aí vamos supor que é um chute aqui, eu tenho, sei lá, 22 consumidores, então todas as 22 unidades consumidoras vão estar aqui reunidas nesse ponto aqui, ó. Todas numa mesma ponto. Existe uma outra opção que eu achei interessante. Era um loteamento bem afastado aqui em Goiânia e a malha de distribuição, ó, ela passa do outro lado aqui da rua. Tem transformador aqui, tem um outro aqui. O que o pessoal fez? Aqui não tem uma rede. Eu lembro que tem uma rede aqui também, ó, tem postes transformadores aqui. Tem no outro lado aqui, outro condomínio igual aqui, ó. Também passando desse outro lado aqui. Então a outra opção, eu achei até interessante, eu nunca havia pensado nisso. A casa, né, geralmente ela tem a garagem aqui na frente, tem a arinha aqui de trás aqui, né, a unidade consumidora, né, fica aqui dentro. Aí o que o pessoal da construtora fez? Em vez de colocar tudo reunido aqui, e às vezes, né, até em função dessa quantidade, né, grande de unidade consumidora, eu precisar fazer uma liberação de carga e pedir, né, um transformador, ou de 150, ou de 112,5, ou por aí vai, né, dependendo da demanda. O que o pessoal fez? Ele colocou, vamos colocar na cor diferente aqui, né, esse verde água aqui. As medições, né, vamos supor, esse aqui é a casa, né, a 3 aqui, ela é a 1, aí 1, casa 1, 2, 3, 4, 5 e aí por diante, né. Então eu tenho a medição 1 aqui, ó, bem no fundo da casa, que é a entrada, né, que é o portão do condomínio, né, o pessoal entra aqui, estaciona o carro aqui. Então lá nos fundos aqui, virado aqui para a rua, aqui para a calçada, eu tenho as medições aqui, ó. Achei uma solução bastante interessante aqui. Em vez de colocá-las todas em um só lugar aqui, próximo da guarita, eles colocaram uma em cada unidade consumidora, rodeando aqui. E daí, ó, por exemplo, tem um ramal secundário aqui, ó, aéreo, coloca um aéreo aqui, dependendo aí, né? Vamos supor que fosse a rede estivesse passando aqui, ó, na mesma calçada. Pode fazer também aéreo, ou então pode fazer subterrâneo aqui, né? Então eu achei essa solução interessante. Quando vocês estiverem aí, ou algum de vocês já estiver estagiando aí, né? Você pode ter essas duas soluções. É condomínio horizontal, né? Você pode pôr o clássico, que é numa mesma medição, ou então elas descentralizadas, uma em cada unidade consumidora. E o interessante
é que o leitorista, ele não precisa entrar aqui, né, ter autorização e tal. Alguns desses condomínios, eles tinham a portaria, né, tinha um porteiro aqui. Hoje a portaria dessas empresas aí, tipo Tecnoseg, né, tem a portaria eletrônica, então, né, você ter, mesmo para ele ter acesso aqui, você colocar uma área aqui para ele entrar, né, você poderia simplesmente colocar aqui atrás de cada unidade consumidora, e aí o leiturista vem aqui, ó, pela rua aqui por trás aqui, e faz a leitura e segue o itinerário dele de trabalho. Outro ponto que eu achei interessante destacar aqui com vocês. Vamos lá. Então, ó, vem aqui, você baixa, né? Clica aqui, baixa. Eu já deixei aberto, né, para evitar. Então, ó, eu peguei a 36 aqui, ó. Em média tensão de distribuição, né, individual aqui, ó. Nossa, professor, é muito. Olha, 165 páginas. Quando eu cheguei lá no escritório, quase que eu entrei em depressão. Cada NTC que eu via era trocentas mil páginas. E eu me perguntava: será, Jesus, que eu vou conseguir decorar, gravar isso tudo? Não, nunca. Sempre é referência. A gente tem que ter a referência, né? É lógico, no mundo acadêmico, a gente vai ali na tora ali procurar, né? Mas no mundo profissional, os programas aí automáticos, né, que os cadistas utilizam, eles já têm toda essa base de dados aí, né? Mas já fica a dica para você fazer aí na mão, na tora aqui. Então, ó, vocês focarem nas tabelas aqui, ó. Ok, ó. Ah, isso, ó. Ó, transformadores. Vamos pegar essa 4 aqui, ó. Olha, tabela 4. Transformadores monofásicos para a rede 34,5 kV, ó. Tem também a previsão, tem várias tabelas aqui, é um pouco diferente da 05 da nossa aqui, né? Olha, ó, dados transformadores trifásicos, 15 kV. Esse 15 kV, viu? Às vezes o pessoal confunde aqui, é a rede 13.8, viu? De projeto é o 15 kV, porém é a rede 13.8. E ainda faz mais confusão, porque a 13.8, na verdade, essa é uma tensão, eles chamam de tensão de linha, né? Que é uma tensão entre a fase A e a B, que dá 13.8, não dá os 15 kV não, né? Lá no manual, quando você compra um transformador desse, você não vai comprar um transformador 13.8. O vendedor, quem tem o conhecimento lá, ele vai te... se você pediu de 3.8, ele vai te entregar esse aqui, o de 15 kV. Essa aqui é a tensão, né? A tensão dele. Do mesmo jeito, ó. E aqui, ó, o 34,5 kV, na verdade, o de projeto, é 36,2. O 34,5 kV é a tensão de linha. E daí, se não me falha a memória, acho que é 19 e pouco por fase. 19 kV e pouco por fase que eu tenho dessa arquitetura, né, dessa construção. Olha, isolação a óleo, provavelmente é um transformador de distribuição, né, que ele fica em um poste singelo, né, ou numa estrutura tipo H. Vamos lá, vamos navegando aqui. Vocês estão vendo que muitos aqui, o padrão aqui, ó, é semelhante ao da NTC05, ó, vou destacar ela, pôr ela aqui de lado aqui, ó, pra gente ir observando. Vamos voltar lá, Disnor, aí. Aqui o nosso a gente tem só duas tabelas, tem uma para o monofásico, tem uma para o trifásico aqui, ó. E tem outra mais para frente para o monofásico. Ó, trifásico e monofásico. Não, que é das proteções. Mas tem uma tabela aqui. Tem uma só. Eu tô vendo aqui que para vocês aí, ó, tem várias tabelas aqui. E olha só, nós vamos do de 30 kVA, né, a potência do transformador aparente, até 500.
dependendo aí da arquitetura, isso eu estou considerando, isso aqui é para aporte, aqui ele não está falando, mas eu digo que é essa configuração, a 15 kV. Pelo menos na RDU, né, chamada Rede de Distribuição Urbana, o nosso padrão aqui é a 13.8, ou seja, construído para 15 kV. Temos aqui várias, já para vocês, várias arquiteturas, né? Pode ser, creio eu que também para rede urbana, não sei. Aí teria que ler direitinho aqui, né? A norma de vocês. Então a gente vai aqui até 500, ó. Vamos pegar um trifásico de vocês aqui, ó. Começaram no 15 kV, nós começamos aqui no 30, ó. Aí 45, ó. Já o padrão de vocês, ó, começa no de 15, o de 30 kV, provavelmente seria uma rede, eu estou chutando aqui, que é uma rede rural, né, uma que tem poucas unidades consumidoras aí. Estou chutando aqui. Aí 45, tá vendo? É que a gente já começou no 30, 45, 75. Vocês aí, dependendo da mesma, por exemplo, a Companhia Paulista de Força e Luz, ela tem, mas é muita, mas pode pôr muita norma aí, muito padrão, muita dessas tabelas aqui para cada região, Paulínia e por aí vai. Aí, 75, aí já aqui já está se assemelhando, ó. Aí 112,5 também tem, 150, olha, 225 kVA, 300, parou no de 300 aqui. Ah, então quer dizer que aí no Nordeste, lá na Transol de vocês aí, né, na Eletroenergia, na empresa aí que vende os materiais, ela não tem um de 500 lá padrão? Tem. Provavelmente tem. Pelo menos o que eu sei, conversando com o pessoal da compra, né, porque quando você está no escritório pequeno, você faz tudo. Já numa construtora grande, você tem, né, o departamento de compra, você tem vários departamentos aí, você fica só focado em fazer o projeto. Já trabalhei numa empresa aí que a minha função era só assinar. Acredite se quiser. Não, você está me zoando, professor. Não, acredite se quiser, era só assinar. Se eu quisesse, eu não precisava verificar nenhum projeto. Mas aí, né, vai da índole do profissional. Você tem que verificar. Mesmo tendo o cadista, mesmo tendo os programas padrão, Proelétrica, que ilumine, por aí vai, você tem que fazer uma verificação. Você não pode simplesmente assinar a anotação de responsabilidade técnica sem fazer uma auditoria, uma vistoria, tem que ver qual que são os ditames, né, que eles são aplicados na empresa aí de vocês. Ó, estão vendo, ó, que o padrão, ó, nossa, aqui vem 500, aqui 300, 300 aí. Aí aqui já, essa tabela 8 de vocês aqui, ó, já é o equivalente à nossa tabela 2 aqui, ó. Olha, chave fusível, aí tem o elo fusível, igual eu falei ontem, né? Tem as curvas características, tem ele de ação rápida, tem ele de ação lenta, dependendo, né? Se é uma indústria aí, né? Provavelmente ele precisa de uma ação aí retardada, porque na partida, né? Das máquinas elétricas aí, você tem aquela relação, né? De várias vezes a nominal, né? Mesmo, né, utilizando, aí é lógico, né, vai utilizar inversor de frequência, soft starter, mas você precisa de um fusível, né, com a curva característica dedicada àquele empreendimento. Vamos lá, o que a gente tem mais aqui? Olha, os chamados fatores de carga, né, eu vi que na primeira aula que vocês tiveram aí com o Theo, ele fez o passo a passo, mostrando como que faz o cálculo aí, em conformidade com a bibliografia de vocês aí, né, do Senai. Porém, né, para questões práticas aí, cada concessionária já tem aqui, ó, tem até os fatores de demanda, né, da carga, característico, a indústria de produtos de minerais não metálicos, metalúrgica, mecânica, a indústria química e por aí vai.
Deixa eu só dar mais uma navegada aqui. Realmente vai até 300. Pelo menos essa daqui da Neo Energia. Provavelmente, assim como a NTC05 nossa aqui, ela tem os desenhos característicos aqui, ó. Lembra que eu mostrei ontem aqui a subestação abrigada? E eu achei interessante, ó, eu já tinha dado uma olhada aqui, ó. A de vocês aí, ó, tem os desenhos, né, semelhante ao nosso aqui. E eu vi até o desenho aqui em 3D, né, com uma coisa a mais você pode pôr no projeto. Não, nesse não tem. Deixa eu ver, múltiplas, não. Aqui, ó, tem uns desenhos bem, assim, eu já vi semelhante na CPFL, esse daqui, ó, que mostra, né, a perspectiva, creio eu, tá parecendo ser uma perspectiva isométrica aqui, ó, mostrando aqui, ó, pode vir o ramal ou do outro lado da rua, ou do mesmo lado da rua, pode ser aéreo, pode ser subterrâneo, do mesmo jeito, né, que é um padrão. Eu tinha visto aqui, tem uma subestação, é um fabricante chamado Ormazabal. Achei, ó. Provavelmente, ó, essa aqui é uma subestação abrigada, igual eu falei para vocês ontem, né? Tem algumas subestações aí que ela tem, né, uma tubulação, espécie de tubulação, e tem essa também que tem a cabine aqui, e como é uma cabine compacta, né, o hexafluoreto de enxofre, né, o SF6, ele também é aplicado aqui, ó. Estão vendo que, e dependendo da qualidade, ó, eu estou vendo que a qualidade aqui dos detalhes dos desenhos, ela é bem superior aqui o da Enel. Né? Tem alguns programas, tem dois jeitos aí de vocês, provavelmente algum de vocês já deve estar passando por isso. Por exemplo, você precisa fazer esse projeto aqui, igual eu mostrei ontem para vocês, né? Tem os detalhes, né? Os detalhes de construção. Você pode simplesmente exportar ele utilizando um programa, né? Tem programas aí que passa do PDF para o padrão DWG, né? E vice-versa. E tem concessionárias que elas fornecem tanto em PDF, igual a gente está vendo aqui, né? Como em DWG. Pelo menos a Enel, ao que eu sei, ela só fornece em PDF. Então nós precisamos utilizar um programa para ele ele capturar esse desenho aqui. Eu vou pegar um detalhe aqui, ó. Essa subestação aqui numa rede tipo N, numa rede normal aqui. Então, se eu quiser colocar isso aqui no projeto, eu tenho duas opções: ou exporto utilizando um programa, ou eu na Tora aí vou desenhando. Nossa, professor, mas é muita coisa. Infelizmente, antigamente era assim, né? E o detalhe, né? É mais fácil você desenhar no AutoCAD, né? Que é um desenho digital. Imagina você desenhar em uma prancheta aí, com a régua paralela, e aí você tem que fazer várias cópias, né? Mas tem gabaritos, né? Mas tem gabaritos para desenhos mais simples, simplificados. Esses detalhes aqui, pelo menos eu não conheço gabaritos desses aqui. Então, dependendo da concessionária aí, eu não naveguei bastante aqui da Neo Energia para vocês, mas eu estou vendo aqui que vocês têm bastante opção aqui, ó. Vamos ver outros pontos aqui. Quando vocês vêm aqui, ó, residencial, aqui, ó, comercial e industrial, né? Tem aqui normas e padrões, que é onde vocês já estão. Tem aqui, ó, essa parte aqui, ó, projetista, viu? Entrou na primeira página aqui, ó, comercial e industrial, ó, projetistas. É o que eu falei ontem aqui que não deu tempo da gente. Aqui, ó, tem normas e padrões.
Lembra que eu mostrei que aqui na Enel você tem que fazer o cadastro para você ter acesso a uma página, que é uma espécie, como se fosse um e-mail, né? Que aí lá você vai dar a entrada digital dos projetos que você vai aprovar. Então aqui, ó, normas, padrões, aí portal, geração, distribuição. Aqui, ó, lembra que eu peguei e mostrei aqui, deixa eu ver se está no histórico aqui. Aqui, ó, formulários. Isso que é o da Enel. Mas eu não deveria estar aberto na mesma aba, né? Só um minuto. Agora vai. Lembra que eu mostrei esse daqui, ó, onde tem os formulários padrões, tem os telefones aqui da Enel Distribuição. No caso de vocês, ó, já tem nessa página aqui. Daqui, aí eles começam a falar, ó, solicitação e análise, ó, projetos de geração distribuída, ó, clientes atendidos em média tensão, né? Clique aqui, ó. Aí projeto de loteamentos, né? Esses MUCs e empreendimentos atendidos em baixa tensão, superior a 50 quilowatts, né? Ó, já tem uma carga aqui, ó. Deve ser enviados através do e-mail, ó, projetos.pe, né? Pernambuco, aí, Neoenergia. Aí, ó, clique aqui para visualizar o fluxo de solicitação e análise. Então, não é semelhante, pelo menos o que eu estou vendo aqui, né? Não é semelhante. O nosso, geralmente, ele é autônomo. Você vem aqui, você tem um login, uma senha, você faz o cadastro na Enel. Aí, assim como você entra no seu e-mail, você faz o upload, né, do projeto, né, em PDF. E aí o pessoal lá da central lá de projetos vai fazer análise do seu, né? Antigamente era feita, você imprimia e entregava para eles fisicamente. Aí só depois de analisado o arquivo digital é que ele vai ser impresso com carimbo lá digital. Aí no caso de vocês, provavelmente vocês ainda têm que enviar, tá? Dependendo aí da região, ó, clique aqui para visualizar o procedimento de como enviar o e-mail de dúvidas, olha, para atender melhor a estrutura de pendências enviadas. Olha o outro aqui, ó. Para ver como deve ser elaborada uma anotação de responsabilidade técnica, né? Já no caso aí do técnico, é uma RRT, né? Aí, ó. E tem a parte aqui de treinamento também, ó. Tem um canal, deixa eu ver se é esse. Aí tem um portal da geração distribuída. Aí, ó, modelo. Lembra que ontem eu abri aqui o modelo de memorial descritivo? Eu peguei aquele que estava na SAP de vocês, né, que é um modelo que tinha várias laudas aí, e peguei um modelo simplificado. O nosso, que é o simplificado, ele está em uma planilha, né? Esse daqui, ó, tem modelo de subestação, clica aqui, ó, modelo de caixa de medição. Ó, interessante. Talvez tenha um arquivo aqui. Vamos ver, ó, esse modelo de caixa de medição. É um arquivo, só que é ele em PDF mesmo. Realmente você vai ter que usar o programa para fazer a exportação dele. Ó, principais pendências de uma SE, né, de uma subestação, ó, redistribuição aérea, o modelo de memorial de rede. Ele é um pouco diferente, mas basicamente é o que? Você fala o cabeamento, o tipo de estrutura, né, se ela é uma estrutura N, meio beco, beco total, né, a tipo B, ou a tipo M, ou uma tipo T, né, tem as triangulares, que ela é bem semelhante à rede normal, tem as redes compactas, ó, orientações para a elaboração do projeto de rede aérea. Aí no caso, né, dependendo aí, vamos supor, voltando aqui cadê aqui a isso? Vamos supor que eu não tenho infraestrutura de rede disponível nessa localidade aqui. Eu não tenho uma rede aqui disponível.
Aí vamos supor que ela está, sei lá, daqui um quilômetro mais ou menos. Aí o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que solicitar uma extensão de rede. Aí vamos supor, 1 quilômetro, não está em escala não, né? Mas vamos supor, está bem longe aqui, ó, de onde o ponto que eu preciso aqui, a rede mais próxima. Tem que pedir uma solicitação, né, de extensão de rede. Existe um cronograma em toda concessionária de energia elétrica que ele fala, ó, a expansão da infraestrutura da malha de rede urbana, ela está para acontecer nos setores X, Y e Z, né, nos meses tal, tal e tal, né. Então, só vai ser possível essa extensão de rede nesses meses. Caso você queira, né, fazer a solicitação rápida, você tem várias opções. Você pode colocar uma usina solar, mas lembrando que solar só vai funcionar de dia, né? Mesmo com baterias, vai ser pouco. Você pode pôr uma usina eólica. Tem vários tipos de soluções aí. Você pode pôr com grupo gerador. Já teve clientes que eles preferiram funcionar com grupo gerador até a infraestrutura de rede chegar próxima aqui, né? Até os cronogramas, sei lá, vamos supor que leva 3 meses, né? Para chegar desse ponto a esse ponto aqui. Então, aí eles colocaram o quê? Um grupo motor gerador aqui, construir a rede e funcionaram. Até passar esses 3 meses para a extensão de rede chegar. Por quê? Porque se essa extensão de rede no momento que você pede, ela não está construída, o que você vai ter que fazer? Ó? Tirar a sucuri do bolso, mais conhecido como pagar mesmo. A empresa paga para a concessionária de energia, né? E ela faz a doação. Ah, e esse cliente viu que o investimento ele seria altíssimo. A produção deles não ia compensar, né? Então, colocaram um grupo motor gerador funcionando online, né, 24 horas por dia, até o pessoal lá da infraestrutura de rede fazer a construção aqui, padrão. Vamos ver se tem mais algum ponto aí que a gente pode ressaltar. Aqui, ó, que eu falei para vocês. Eu ainda preciso mostrar isso para vocês. Ó. Aqui, ó. Formulários de estudo de proteção. Lembra que eu falei? Tem a proteção, a seletividade de carga, igual eu falei, né? Com o padrão aqui é o de 105, acima de 150. Cadê? Tabela 1, vamos lá. Acima dessa aqui, eu tenho que fazer o estudo de seletividade de carga. Lembra que eu falei que tem que verificar a impedância característica do projeto. Depois que você fez o projeto elétrico, o projetista, ele vê a impedância equivalente, né? Provavelmente ele vai usar um teorema de Norton, um teorema de Thevenin, né? Teorema de malhas aí, para ele ver a impedância característica e aplicar, né? Eu sei que tem um formulário aí de correntes aí, em função dessa impedância, eu vou escolher dentro do portfólio aqui da concessionária as proteções, o elo fusível, as curvas características específica para aquela impedância que eu projetei. Então, esse estudo de proteção é isso, ó, formulário para um posto transformador simplificado urbano, ou seja, basicamente isso aqui é uma liberação de carga, viu? Olha, formulário, queda de tensão e carregamento de transformadores novos, ó, provavelmente uma atualização aí, ó. Olha, treinamento, módulo 1, múltiplas unidades consumidoras. Tem um desses aqui que ele leva para um canal do YouTube. Olha, tudo isso aqui que eu estou falando para você e mais, tá aqui, ó. Lembra que a gente viu ó, o cálculo de demanda, ó? Tem aqui o algoritmo aqui, ó, mostrando, ó, o A, o B, cada uma dessas letras é um tipo de carga, iluminação, tomadas de uso específico, de uso geral, máquinas elétricas. Eu só achei estranho aqui, foi esse boneco aqui, né?
Tá igual aquele boneco do Sonic lá, né? Tá no Vale da Estranheza lá. Tá bizarro esse boneco aqui. Mas o vídeo eu assisti a alguns aqui e eu vi que ele é extremamente explicativo. Queria eu que na minha época, né? E na nossa concessionária tivesse algo do tipo. É bem semelhante ao que o pessoal da VEG utiliza. Esse tem um canal lá do YouTube. Então, pessoal, essa é a parte que eu tinha. Ainda tem mais algumas coisas aqui. Beleza, que o treinamento é esse link aqui, ó. Vou deixar em destaque. A próxima fase que a gente, né, deve retornar, né? Lembra que eu comecei aqui, ó, no cálculo de demanda. A gente foi mostrando cada ponto aqui, né? Esse daqui, ó, eu peguei todo, ó, vocês estão vendo aqui, ó, que até nesse treinamento, ó, da aula 1, ó, cálculo de demanda de múltiplas unidades consumidores aqui, ó. Ele está aqui, ó, relembrando, ó, que o projeto ele é pautado e que é pautado em um superdimensionamento, existem os padrões, existem as folhas padrões aqui. E esse projeto, você vai o quê? Você vai fazer, igual eu falei, é uma projeção, né? Tudo que está na cabeça do projetista, que foi tirada das leis físicas aí, né? Da parte aí da eletricidade, vão ser aplicados e inseridos nessa folha padrão. Nós temos o A0, A1, lembra a planilha que vocês fizeram da SAP1 aqui, ó? Tem cada padrão A0, A1, A2. Então o projeto é isso, você tem uma projeção, né, o projetista, que é o especialista, ele faz os cálculos em conformidade com o que vocês aprenderam aí em eletricidade básica, né? E principalmente no que tange aos circuitos de distribuição, que é o que é o circuito de distribuição em tensão e corrente alternada, né? Então a parte principal que vocês aprenderam aí no curso de eletrotécnica. E daí vocês vão dar a vida e colocar os detalhes, né? Os cálculos, tudo isso foi tirado da sua cabeça, mas foi baseado aqui em normas, né? Na NBR, por exemplo, aqui na NBR 5444, que são as simbologias, né, do quadro, comandos, o retorno, o neutro, né, que vocês viram aí em projetos, em instalações elétricas prediais, né? Então, isso tudo você vai materializar nesse conteúdo aqui. E daqui para frente aqui eu quero focar. É óbvio que eu vou passar dicas, né, das outras duas SAPs que vocês ainda têm aí até um prazo, né? Eu vou passar. A gente vai rever esses cálculos aqui, né? Vamos continuar nessa parte aqui já que é industrial, né? Vocês vão ver algumas divergências do que acontece. Lembra que eu falei que tinha uma coisa, tinha uma observação que eu tinha para fazer, a divergência que há na tabela e que aparece na tabela e que aparece nos cálculos aqui, que nem sempre, ó, já vou até fazer um spoiler aqui, ó. Depois eu preciso que vocês me perguntem aqui, ó. Geralmente a demanda em volt ampere ela é maior do que a demanda em watts, geralmente. Mas ela pode ser menor. Ela é menor em função desses cálculos característicos. Se eu for pegar aqui, ó, se eu for pegar a potência aqui, ó, que eu peguei individual, eu tenho a potência em watts, né, a nominal, eu vou ter a potência ativa aqui. Se eu pegar essa individual aqui, que eu calculei de cada máquina aqui, né, na planilha, ela vai dar diferente do cálculo que é aplicado pela concessionária de energia. Se eu fizer a soma total dessa daqui, ela realmente vai dar maior do que a instalada. E principalmente em função desse cálculo aqui, ó,
uma das aulas mais importantes que vocês precisam entender e os cálculos que vocês precisam entender, principalmente no industrial, é esse daqui, ó, esse o D2 aqui, né, o D minúsculo 2, que é relativo à demanda, né, ó, de força nas indústrias, né, ó, motores, bombas, tudo que é relacionado à máquina elétrica girante aí. Então, se você usar esse critério aqui, realmente, ó, a potência aparente que ela é para ser maior do que a potência instalada, aqui ela vai ser menor. Em função desses, só para vocês terem uma ideia aqui, ó, eu tenho essa aqui é a NTC04, baixa tensão. Aqui, ó, essa eu vou até dar um zoom maior aqui. Aqui, ó, demanda para, não, vamos pegar a trifásica, isso. Se eu utilizar as individuais deles aqui, a demanda, né, aparente vai ser maior. Mas a potência individual dela, se eu pegar no cálculo aqui da NTC04, vai ser menor. E principalmente esse critério aqui, ó. Quando eu tenho um motor, ó, vamos pegar esse 1/4 de CV aqui, ó. Quando eu tenho um motor, eu vou aplicar praticamente a potência individual dele aqui, ó. A individual absorvida na rede é 0,33, né? Então, ó, um motor, 2, 3 a 5, mais que 5 motores, ó. Quanto mais motores eu tiver, independente de ser, ó, de 1/6, 1/4, de 1/2, né? 10 CV, 7,5, 12. O que está dentro dessa tabela aqui, ó, vocês vão percebendo que a individual ela é maior do que quando eu tenho todos eles reunidos. Aí é óbvio, né, que quando você for aplicar ele na indústria aí, você vai fazer um cronograma de partida, por exemplo, mesmo utilizando inversor de frequência, mesmo utilizando soft starter, você tem que ter esse cronograma, né? Então vocês percebem, ó, que a demanda, ó, e aqui, ó, aqui está em watt e aqui está em volt ampere. Quanto mais máquinas eu tenho na planta, e dependendo, ó, se for olhar as individuais aqui, mais, ó, devemos ressaltar isso aqui, ó, mais de 5 motores. Isso aqui no cálculo, você entender isso aqui é fundamental. E ele até dá uma dica bem aqui embaixo aqui, ó. Então, esse ó, 0,22, 0,29, tá vendo que tá bem menor? Vamos pegar esse de 15 CV aqui, ó. Quando eu tenho mais de 5 motores, independente de ser apenas o de 15 CV, né, outros motores nesse circuito aqui, ó ela em volt ampere, ó, o tanto que ela vai diminuir, ó. Ela individual na rede, ele é aplicado individualmente na rede, aí, ó, 13,6 kW, né? Já mais máquinas, né, na rede, aí 8,89. Aí vai de contrassenso ao que vocês aprenderam aí em eletricidade, né, na parte aí de circuitos alternados. Então, nesse caso especial, né, quando aplicamos essas regras da concessionária, você aparece esse fenômeno aqui, ó. Tá vendo que volt ampere ela ficou menor do que em watts. Mas se eu pegar cada um aqui individualmente, sem eu considerar o conjunto, né, de máquinas, o conjunto de tomadas de uso específico, o conjunto de iluminação, se eu pegar eles individual e tirar o individual, a potência em volt ampere, aí ela vai dar muito maior. Beleza? Então, gente, aí depois desse cálculo que vamos fazer, esse aqui, vamos ver o cálculo de queda de tensão. Esse cálculo, esse é clássico, toda a bibliografia de projetos elétricos, seja industrial, predial, esse cálculo é aplicado. Ele é baseado na segunda lei de Ohm, só que ele é aplicado pelo fabricante aqui. O princípio é o mesmo, só que a gente tem que ter cuidado aqui, ó, em cada variável aqui para poder fazer a conta aqui.
Por exemplo, a distância sempre você tem que passar ela para quilômetro. Se você utilizar em metro, a queda de tensão ela vai dar uma porcentagem diferente. Igual aqui, ó. Olha esse projeto aqui, ó. Esse aqui da JC Distribuição aqui, ó. Subestação de 300 aqui, ó. Cada ponto, ó, desde a subestação ao templo, ao transformador, ó, ela vai aumentando a porcentagem até chegar a 6,8. Chegou praticamente no limite aí, que é 7. Quando eu tenho um transformador é 7%, quando eu não tenho é 5%, que é o permissível de queda de tensão, né? Aí vamos fazer, ó, até tá aqui o cálculo característico, né, da queda de tensão. Aí vamos fazer ele passo a passo aqui, que o importante é você internalizar esses cálculos, você entender. Quando eu falo internalizar, é você entender ele para, né, para quando os programas fazer automaticamente para você, pelo menos você sabe, você às vezes você pode, não é pecado você não lembrar essa fórmula, mas você pelo menos sabe o princípio, né? Qual é o princípio físico, o princípio de funcionamento do mesmo. Então vamos, ó. Cálculo de demanda, ó, passo 1, cálculo de demanda. Passo 2, a queda de tensão. Geralmente, quando eu uso um programa, ele pega toda essa planta aqui, ó, tudo que tem na planta aqui, e faz a queda de tensão por cada ramo desse. Agora, você fazer na mão é difícil. Qual que é a técnica que o pessoal usa? Ele pega o circuito mais crítico. O que é circuito mais crítico? É o circuito nessa unidade consumidora que tem a maior potência. Geralmente é isso. Você faz essa do circuito de tensão, né? O circuito que ele tem a potência maior, a crítica, estatisticamente, ele vai ser o que vai ter a maior queda de tensão. Os outros que têm menos, uma tensão com nível menor, a porcentagem de queda vai ser muito, muito abaixo do que os ditames que eu tenho na NBR 5410. Então, depois vem, ó, cálculo de queda de demanda. A gente lembra, ó, nota mental, ó, cálculo de queda de demanda, cálculo de queda de tensão do alimentador. Vamos rever aqui, ó, do quadro de força daqui, para vocês entenderem o que é essa questão aqui. Por que o de volt-ampere aqui deu maior, em função dessas tabelas da concessionária. E eu não estou falando só da concessionária daqui, não. Estou falando de todas as concessionárias aí do Brasil. Toda concessionária aplica essa metodologia de cálculo aqui, viu? Beleza. Então, gente, deixa eu só dar uma olhada aqui. Então, gente, por o que eu tenho vou tentar ser mais breve possível, mais objetivo aí para a gente hoje. É isso. Então amanhã não, né? Na próxima aula aí, a gente vai tirar dúvidas, obviamente, né? Da SAP1, SAP2 e também falar desses pontos que é necessário em projetos, né, elétricos aí, desses pontos que o projetista, que o profissional precisa ter em mente, precisa ter a noção, beleza? E sobre uma web aula, é o que eu tenho que olhar aqui. Deixa eu só dar uma olhada aqui, pessoal. Lembra que vocês não tiveram uma web aula, né, em função do workshop, né? O workshop ele substituiu, porém eu vou gravar um vídeo de forma que vocês fiquem vocês não tenham perdido essa web aula aí, né? Vocês participaram se inscreveram, né? Participaram do workshop, mas eu vou gravar uma outra web aula
para suprir essa demanda que faltou aí, né? Que eu poderia ter gravado um vídeo para vocês, né? Para vocês não ficarem sem a mesa, tá ok? Então tá, pessoal. O vídeo por hoje é esse, né? Eu vou passar os dados para vocês, né? Para o restante da turma. E aí já vou fazer o upload aqui na internet. Tá bom? Então fiquem com Deus e até a próxima aula aqui.